Bom, gente, estamos ao vivo aqui, mais uma live do Circuito Nerd, com o projeto Fazer HQ, que é uma intenção de tentar falar um pouco sobre esse universo tão maravilhoso do mundo dos quadrinhos. E a ideia é trazer um monte de gente bacana aqui de Belém, que está escrevendo, desenhando, pesquisando. Vamos ver se eu acho que o nosso convidado de hoje, eu acho que já entrou. Para o nosso convidado. Fala, meu querido Alan! Saudações máximas, meu querido Dixon. Saudações máximas, cara. Porra, que saudade, cara. Apesar de tudo, cara, essa coisa da pandemia é realmente um problema, porque ela afastou não só a perspectiva física, né? Mas acabou que as pessoas foram também se isolando, né? Mas enfim, cara, a gente vai encontrando soluções e aqui estamos nós, né? Eu podendo finalmente bater esse papo contigo, que isso aí. Cara, era um papo que eu não sei se tu lembra, mas ano passado eu também te chamei para uma conversa para a gente ter lá no Circuito Nerd, mas enfim, né? De novo, sim, acabei não conseguindo, não deu certo. não deu para ti, foi, ai, cara. Mas olha lá, né? Agora, finalmente aqui, o pessoal tá entrando. Hoje a gente vai bater o papo aqui com o Alan Yango, responsável aí, cara, por uma das produções mais legais. E Alan, eu tive a oportunidade de ler o número 2, cara. Eu nunca consegui ler o número 1. E eu confesso pra ti que eu tentei conseguir aquela história lá no início do ano que tu tava fazendo. Eu não consegui, cara. Deu uns problemas. E acabei não conseguindo. Quando eu consegui, já não tinha mais. Eu acho que já tinha encerrado. Tinha acabado a campanha. Aí disse, porra. Sim. Bom, depois eu falo com o Ian e a gente vê. Mas, querido, te apresenta um pouco aí para a turma te conhecer. Fala um pouquinho aí quem é o Yango. Por que hoje a gente está aqui conversando? Fala aí um pouco de ti, cara. Bom, pessoal, sou o Alan Yango, né? Para quem não me conhece, eu sou quadrinista paraense, já estou nessa estrada há algum tempo, né? Eu fiz parte do primeiro grupo de quadrinistas que teve aqui no estado, né? Que foi o Ponto de Fuga, ali pelos anos 90, quando fiz exposições, eventos e coisas do tipo. E de lá para cá, né, venho atuando na área, às vezes como desenhista, muitas vezes como roteirista. Sou o criador do Máximo, né, um personagem que nós vamos conversar aqui também. Caso vocês não conheçam, vocês vão conhecer. Eu queria aproveitar, no último encontro que eu tive aqui, a gente falou bastante também do Ponto de Fuga. E, cara, eu fui um entusiasta, porque eu conheci uma das pessoas que também fez parte do projeto, foi o Jean Danton, foi também outro entusiasta do projeto. Grande, Jean. Foi outro. A gente era estudante de comunicação na época, e ele, inclusive, seguiu carreira também, é um dos bons roteiristas que a gente tem no Brasil. Sim. Mas fala um pouco, cara, para a turma entender aqui a importância do Ponto de Fuga, porque como tu estiveste lá, né, germinou o negócio, eu acho muito importante esse momento que a gente teve aqui, desse cenário que gerou, né, gerou assim uma espécie de, vamos dizer assim, de começo, né, de um cenário paraense. Fala um pouquinho aí para a turma, cara. Bom, o Ponto de Fuga, pessoal, se originou de uma oficina que rolou aqui em Belém, né, com o Jean Danton e o Bené Nascimento, na época, aquele desenhista. E quando a turma encerrou, né, eu particularmente não fazia parte da turma, eu ia mais para
dar um alô ali, né, conhecer o pessoal, conversar, a turma da oficina. Mas quando encerrou, nós passamos a nos reunir de 15 em 15 dias. E ali fomos trocando ideias. Ali foi a base do ponto de fuga, né? Depois de algum tempo, de alguns meses, nós decidimos, né, por criar o grupo, formalizar, né, batizar. E surgiu oficialmente, então, o ponto. Nós nos reuníamos lá no hall do Centur, né, a Fundação Cultural do Pará. E em pouco tempo acabamos conseguindo contatos por lá e montamos a primeira exposição de quadrinhos daqui de Belém, né? De quadrinhos especificamente, feito por quadrinistas amadores que estavam ali na batalha. Junto com a exposição, lançamos também o nosso primeiro fanzine, né? Também com o nome de Ponto de Fuga, no qual tinha uma história minha, um texto do Jean Danton, eu acho que tinha um texto do Alain Noronha, que também era um cara que escrevia muito bem, atualmente ele se afastou, né? E tinha uma história de um jovem chamado Rubens Charles, que era um grande talento na época. Eu creio que ele se afastou também, eu nunca mais tive notícia dele. E foi por ali que começamos. Sei que passado algum tempo, né, nós fomos conquistando outros espaços, né, pulando algumas etapas aqui. Eu vou dizer que nós conseguimos montar uma gibiteca também, que foi no espaço chamado Namorada da Arte. E ali nós recebemos o pessoal que era entusiasta também de quadrinhos, que gostava de ler, fazíamos empréstimos, as pessoas devolviam, né? E tínhamos fundos Eu também fui para um desses renovar. que foi um desses que ia lá também, cara. Era muito bacana. Por um tempo, eu creio que eu fui o primeiro gibitecário ali da nossa gibiteca do Ponto de Fuga, né? No Centur, o primeiro foi o Jean Danton, na gibiteca do Centur mesmo. Inclusive, na época, eu fiz doação para ele de um monte de... eu tinha quase toda a coleção do Capitão América, do Homem-Aranha. Eu doei tudinho na época para ele, cara. Cara, até Um eu pouco doei de dor no muita coisa para coração, aquela mas... gibiteca. com um pouco de dor no coração, mas eu acho que era necessário. E Alan, fala um pouquinho aqui pra gente, como é hoje que tu vê esse cenário, estando aqui em Belém, ainda produzindo. Como é que tu tá vendo hoje a possibilidade de... É possível falar de um mercado de produtores, de roteiristas, como é o teu caso? Olha, aqui em Belém não, né? Aqui em Belém é muito complicado isso. Graças a Deus as coisas estão melhorando, assim, como eu posso dizer, que tô vendo mais gente produzindo quadrinhos por aqui. Tô vendo uma garotada nova aí que tem muito a mostrar também, né? Eu acho que da época do Ponto de Fuga, talvez eu seja o único que esteja mesmo assim na estrada ainda, né? Guerreiro, vamos dizer assim, Guerreiro. né? Porque a maioria praticamente se afastou, né, dos quadrinhos, ou então migrou para animação, né, como é o caso do o André Miralha. E poucos acho que estão tentando ainda fazer alguma coisa. Eu, até onde eu reparo, eu acho que eu sou o único mesmo que está ali efetivamente tentando produzir, escrevendo meus quadrinhos, desenhando de vez em quando, né? E produzindo o máximo sempre que possível. Daqui a Mas pouco eu já falar do em termos de Márcio. mercado, cara, aqui em Belém é difícil. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que correr para fora, né? Isso. Tem essa história, né? As editoras estão tudo lá no eixo Rio-São Paulo, né? O pessoal que publica, por mais que sejam os quadrinhos nacionais, estão tudo para lá. Tem que buscar um pouco mais de visibilidade da galera daqui, né? Que, pô, a gente tá precisando. E quando eu falo daqui, não falo só de Belém, eu falo da região norte como um todo, né? A Samila tá assistindo, eu creio aí, né? E ela tem um lance super legal, né? Que é o Norte em Quadrinhos, o canal dela, que todo domingo ela entrevista também um artista da região norte. E isso tá mostrando, né? Servindo para mostrar também para a galera lá de fora, né?
tem gente produzindo aqui. É bem interessante a gente pensar que hoje algo bem interessante, até por conta dos novos espaços, das mídias e tal, que abre oportunidades até então antes que eram bem complicadas, como por exemplo, no teu caso, tu foi buscar, por exemplo, o Cartaz, né? Que eu acredito que uma proposta de financiamento bem interessante e que acaba sendo relativamente, digamos assim, impulsionadora de processos e projetos, né? Como é que tu vê isso, cara? Como foi a tua experiência? Conta pra gente aqui. Olha, esse último projeto não fui eu que lancei, né? A proposta surgiu a partir do Roberto, né? Que é o editor lá. Ele já era empresário de quadrinhos, né? Ele tem a revistaria dele e tudo. Então, em dado momento, ele decidiu montar a editora dele, né? E me chamou para que o Máximos fosse o primeiro projeto da editora. E graças a Deus deu super certo, né? Que, poxa, até me surpreendeu o quanto a gente alcançou por ali, que eu tava meio assim, eu digo, se de repente a gente vai conseguir bater a meta e ficar mais ou menos por ali. E não, a gente ultrapassou um pouquinho mais, né? E, pô, achei muito interessante. Pois eu fiquei triste que eu fiquei triste que eu fiquei de fora, cara. Quando eu consegui, não tinha mais, eu fiquei, porra, cara. A revista tá na gráfica ainda, né? Tivemos alguns probleminhas, né? Mas a revista tá na gráfica já, graças a Deus. Tivemos que fazer umas pequenas correções. Aquele negócio de sangria, o caramba, quatro. Isso, as coisas técnicas gráficas, né? Aí, tá na gráfica. Se Deus quiser, eu acho que a semana que vem a gente já tem alguma resposta ali, né? Que foi agora essa semana que a gente conseguiu resolver tudo. Eu creio que semana que vem já temos alguma resposta. E não te preocupa que a revista vem para Belém também, né? Vai ficar a parte por lá da editora. Pra galera que tá entrando. Isso. Inclusive, tu foi para São Paulo, né? Foi fazer um pré-lançamento lá. Sim. Eu vi umas fotos. Sim, seria. Se não tivesse ocorrido toda essa bronca, né? Pra gente fazer as correções para a gráfica, era para a revista ter sido lançada nesse período. Só que não deu muito bem o negócio, mas nós aproveitamos a minha estada lá, né, para providenciar algumas coisas, já que eu não ia poder fazer um lançamento presencial mais, não poderia mais fazer os autógrafos para a galera, decidimos, né, fazer por bookplate, que é o que um monte de gente já está fazendo mesmo, né? Aí optamos eu fiz um desenho, né? Imprimimos lá tudo e fizemos o bookplate da revista para pelo menos todos os apoiadores, né, do Catarse vão estar lá com alguma coisa com o meu autógrafo também, com a minha assinatura. E tipo assim, né, cara, tem um cenário desse do Cartaz que eu acho interessante porque ele realmente propicia projetos que de outra forma seriam inviáveis. Seriam completamente inviáveis, né? E ele realmente cria ali uma oportunidade que é única. Algum tempo atrás, um pouco antes do lançamento da revista, eu estava vendo um vídeo eu não vou lembrar agora, cara, faz algum tempo, né? De um camarada que fazia resenha de revistas e ele fez uma resenha do Máximos, né? Não vou lembrar o nome dele, Lobo alguma coisa. O Lorde Lobo. Ele disse que era muito fã e tal, muito fã mesmo, fez assim uma resenha porradíssima do teu material. Dele, o Penitente lá, e pô, que é um personagem que eu adoro também, que já escreveu algumas histórias para ele. Eu achei ele por causa desse personagem, e tava seguindo ele,
E aí ele abriu esse vídeo para falar do teu material, eu achei muito legal. Que ele falou do Yangoverso, eu achei aquilo muito legal. Né? O Yangoverso. E aí, Yango, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui pra gente, até porque isso é um assunto que eu acho que é bem interessante a gente comentar. Os heróis estão aí em cima, né? Atingiram o mercado de maneira massiva, por conta das grandes editoras, né? DC, Marvel, estão aí na ponta da língua da rapaziada, tem filme, tem toda a tecnolinguagem da história, está tudo acontecendo aí dentro de um cenário assim mega monstruoso. E que naturalmente são personagens que efetivamente dentro do cenário de heróis que já tem uma base, digamos assim, muito madura, muito evoluída, assim, dentro até de uma ideia de propaganda, né, de consumo, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu te pergunto, cara, criar um personagem brasileiro, criar um personagem amazônida, como é que é isso, cara? Explica pra gente esse processo, explica pra gente como isso é possível, né? E como é que isso chega, por exemplo, para esse camarada, né, que virou fã do teu projeto e que a tua linguagem ela é muito ela é muito dentro do cenário do herói, mas a gente vê uma regionalidade muito grande ali. Fala um pouco pra gente desse processo aí, pra galera entender melhor como é que nasceu o Maximus. O poderoso Maximus, né? O Maximus, logo quando eu criei, eu já contei essa história algumas vezes, ele não era para ser o típico super-herói mesmo, né? Ele era uma paródia de herói. Shazam, né? Figurante de um projeto. Não era bem o Shazam assim também, né? Hoje ele tem essa pegada meio Shazam, né? Peraí que eu tô ficando meio com cara de pupunha aqui, né? Calor, bel réu, né, cara? Tá, cara, porra, tá muito calor, bicho. E tem um ventilador aqui na minha frente, mas... o meu tá aqui também. Seria para uma tira meio humorística, que eu acabei abandonando depois, né? Isso foi em meados de 99. E alguns anos depois, né, quando teve toda aquela onda de fotologs na internet, tinha um Fotolog Terra, né, que tinha uma galera lá que era só de desenhistas amadores, assim, né, e que criavam seus próprios heróis, postavam ali, né, e eu me identifiquei com aquilo. Foi a partir dali que eu conheci o Lorde Lobo também, né, em meados de 2006. E começava, né? Foi ali que o pessoal começou a olhar tudo. Aí cada um olhava o herói do outro, né? E começava a fazer outras versões. Versões não, fazer um desenho do herói lá e postava. E nisso se convencionou, né, naquela época, o que a gente chamou de Semana do Herói. A gente começou a organizar isso, né? E aí já escolhia qual era o herói que ia na próxima semana. E o Máximo estava ali, obviamente, né? Só que ele não tinha história, né? Eu já tinha modificado também o visual dele, mais próximo do que ele é hoje em dia. Só que ainda não tinha uma história. Até que teve um dia que eu criei vergonha na cara e fiz uma história de 10 páginas dele. E postei num blog. E o pessoal gostou e pediu mais. Algum tempo depois eu fiz mais 10 páginas, né, contando basicamente ali como seria a origem dele. Postei, o pessoal gostou também. Foram as duas únicas histórias dele que eu mesmo desenhei. Que como desenhista ainda tem minhas limitações, né? Eu adoro desenhar, mas tem as minhas limitações. Então, fala nisso, a rapaziada que tá trabalhando dá pesada, viu? Eu gosto mais de escrever e dar para outros desenharem. Óbvio que eu tenho os meus próprios projetos que eu mesmo quero desenhar, né? Mas o máximo eu prefiro deixar na mão de um pessoal mais competente. Então, aí o pessoal foi pedindo mais e mais, aí eu peguei e comecei a só escrever as histórias e convidar amigos para desenhá-las. E em determinado momento eu achei que já estava na hora de lançar a revista impressa dele, né? Isso foi... Mas foi uma luta, né? Foi ali no final de 2009 que eu comecei a batalha, mas só consegui mesmo lançar a número 1
que é essa daqui, em 2011, no início de 2011, que eu lancei na Semana do Quadrinho Nacional, lá no Centur, né, desse ano. E o pessoal gostou, né? Como eu falei, foi uma batalha. Tive que tirar do bolso, o negócio ali saiu dolorido na época. Ainda mais que imprimir aqui em Belém, o negócio é salgado, sabes como é, né? E como, cara? Papel aqui é preço de diamante, cara. Porra. Mas, cara, consegui finalmente colocar lá, né? O pessoal comprou a revista, gostou, né? Continuou comprando por um bom tempo, porque eu fiz uma boa tiragem, uma coisa louca minha, que hoje eu não repetiria, que na época eu fiz uma tiragem de 1.000 exemplares. Eu digo, cara, tu é doido. Que eu pensei que agora, uma hora, vai deslanchar. Não. E por mais que tenha sido satisfatório fazer, eu tenho que admitir que a revista também tem suas falhas na parte de revisão, disso, uma outra coisa ali, né? Aí, pô, tanto que agora nessa edição premium, né, encadernada, eu fiz uma revisão completa em todas elas, né? Modifiquei alguns textos, né? O negócio tá bem diferente ali em alguns pontos, né? Vocês vão ver quando o negócio estiver pronto. Bom, mas aí continuei na batalha, né? Que afinal a gente não pode esmorecer. E passado algum tempo, né, eu finalmente consegui um apoio, vamos dizer assim, de alguns empresários, e quase um pouco mais de um ano depois eu lancei a número 2. Aí um pouco mais de juízo na cabeça, né? Eu fiz uma tiragem de 500, 600 exemplares, né? Que é a tiragem que eu mantenho para todas as outras, que eu mantive para todas as outras posteriormente, né? Mas é assim, é difícil. Tanto que eu comecei a publicar em 2011, né? E de lá para cá, só consegui mesmo publicar 5 edições da revista, para ver o quanto é complicado, o quanto é penoso a gente conseguir um apoio para fazer essas publicações, né? A última, por exemplo, data do ano de 2016. E já estamos em 2020 e só agora vai ter uma publicação nova dela. Se bem que ano passado eu até tentei, né? Que eu queria comemorar os 20 anos dele, queria fazer uma edição especial. Convidei 20 artistas, né, daqui do estado para colaborarem comigo. No caso, teria uma história de 40 páginas, cada um faria 2 páginas assim. Só que não deu muito certo. Eu esperava que fosse rolar, mas infelizmente eu acho que eu recebi menos da metade do material, né? Eu não posso ficar cobrando demais da galera, que eu sei que o pessoal tem essas ocupações, né? Aí, poxa, por mais que eles estejam ali de boa vontade, eu sei como é essa situação, né? Aí, infelizmente, não rolou, mas eu acho que no ano que vem ela vai sair de uma outra forma. Eu já estou acertando isso também aí. Pois é, cara. Inclusive, é bem interessante perceber o quanto, na verdade, cada vez mais esse mercado específico dos quadrinhos ele vai se tornando extremamente dificultoso, até por conta das papel, a questão mesmo de gráfica, impressora e tarará. E cada vez mais o mercado ele começa a consumir também outros modelos, os modelos online, tarará. Mas o mais importante, eu acho que disso tudo, é justamente a ideia de que tem um cenário aí de colecionador, não mais de compradores de revistas, né, como se tinha antes. Foi uma pesquisa, inclusive, de um amigo que se formou lá pela Estácio, e ele fez essa constatação, né? Basicamente, nós não temos mais pessoas comprando efetivamente, até porque não temos mais bancas, né? As bancas todas estão fechando. Então, abriu um outro cenário aí, que foi o cenário do colecionismo, né? Que tem uma outra pegada, tem uma outra perspectiva aí nisso tudo.
E nesse cenário, aí eu queria voltar à pergunta, porque eu queria muito falar sobre isso, da questão, digamos assim, a pegada mais regional do Maximus, a ideia de criar um personagem que é um personagem com uma pegada muito própria tua, né? Eu queria muito falar sobre isso, porque inclusive porque lembrando da fala do rapaz lá, o Lobo, ele comentava inclusive as particularidades do personagem, as particularidades específicas que estão dentro, digamos assim, do cenário, né, da ideia ali de um professor e tarará, né? Que não vai lutar contra inimigos assim estratosféricos. Tem aquela coisa muito urbana. E isso, na minha opinião, que eu acho mais legal, porque da única edição que eu pude ler, é o que eu achei mais bacana, que foi a número 2, emprestado por um amigo, né? Que ele, inclusive ele não dá, eu tive que ir lá na casa dele para ler, porque ele não me emprestava, sacana. Eu tive que ir lá na casa dele. E cara, eu achei que foi a tiragem foi a edição que esgotou mais rápido, né? Pois é. É a mais difícil de e ele disse, não, se tu quiser, tu vem aqui, tu vai ler aqui em casa essa porra. Aí eu tive que ir lá pra gente ler lá, foi bacana, a gente bateu papo, passou uma noite inteira falando de quadrinhos e tal. Mas isso é muito legal, isso me chama muita atenção, sabe? Porque é muito difícil criar um personagem com essa pegada amazônida, não é? Cara, eu comecei com o Máximos num período em que alguns artistas daqui de Belém, né, estavam fazendo trabalhos muito bacanas, né, assim, mais voltados para folclore, né, outras situações, como o Vonei, o Otto, né. Aí, então, eu tava ali, dando uma de doido, querendo fazer super-herói. Algo que a gente vê o tempo todo na banca. Eu digo, mas eu quero fazer, cara. Não interessa, né? E fui criticado por alguns amigos pelo modo como eu estava querendo conduzir isso, né? Fazer justamente aventuras com um foco um pouco mais cotidiano, né? Coisas que não envolvessem muito, assim, batalhas com vilões. Aí o cara, não faz isso, rapaz. Mete logo um porradão aí, mete um meteoro vindo destruir o planeta. Eu digo, não, cara, não é isso. Eu não quero, o que mais tem é isso aí, né? Eu não quero fazer algo desse tipo. Eu queria mostrar justamente o lado mais humano do personagem, né? Ele é o quê? Um professor de literatura de uma faculdade paraense que vive as duras penas ali, né? Tentando conciliar o trabalho dele como professor e a vida de herói. Perfeitamente. E de repente, né? Que de repente, aliás, de qualquer forma, todo professor não deixa de ser herói também, né? E muito do que eu queria fazer também era... Tu lembra daquelas aventuras do Lanterna Verde com o Arqueiro, né? Dos anos 70, que tinha toda aquela pegada também. Do roteiro do Daniel O'Neil, né? Com a arte do fantástico Neil Adams. E, eu achava muito legal aquilo. Eu queria fazer o Máximos naquela pegada ali, aquela coisa mais, né? E os amigos chegaram e, cara, isso daí não rola, tem que fazer porrada. Não é porque é super-herói que tem que ter porrada, cara. Não, bora mudar um pouco isso daí. Se bem que naquele período que o pessoal estava acostumado a ler aquelas histórias ultraviolentas do Authority, né? Eu lembro disso. Que, o Apollo Meia-Noite tirando espinha dos malucos com soco, assim. Confesso que não me atraiu nem um pouquinho. Velho. Assim, não, bora pelo outro caminho, bora colocar o cara em dramas assim mais humanos mesmo, e por aí foi, né? E de certa forma por aí também conquistou uma boa parcela do público dele. Eu acho que quando viram que não era só a porrada, que tinha ali aqueles dilemas, aí o pessoal gostou. E continuou comprando ali também, graças a Deus.
Eu acho Pois é. que, de certa forma, uma boa parte disso tem a ver com o fato da campanha do Catarse ter sido um sucesso, né? Pois é. Mas fala um pouquinho do Maximus pra gente, cara, pra gente conhecer o personagem. Mostra os esboços aí pra gente. Se tu tiver aí, mostra aí Olha, pra gente. eu não deixei nenhum aqui por perto, né? Mas, pô, tem umas artes dele que eu coloquei aqui, né? Não sei se dá pra ver direitinho, Eu tô né? conseguindo ver, tá? Ah, esse trabalho aqui é de um desenhista paraense chamado Flávio Rodrigues. Ele é lá de Peixe-Boi e o cara é muito bom, né? Na edição número 5 do Máximos, deixa eu puxar aqui, é essa, tem duas histórias dele. A primeira, né, a Intervenção, que é uma história que é remake de uma que eu tinha postado num dos blogs do Máximos, que não, acho que ainda tá online essa daí. É que teve o primeiro blog dele que infelizmente foi apagado já, né? Que era da UOL, coisa assim, aí a UOL apagou. Aí, pois é, tem uma arte dele nessa primeira história, nessa quinta edição, e a última história também é um trabalho dele. Uma história de 3 páginas, coisa bem curtinha assim. E o cara é muito bom. Aliás, eu acho que todos que passaram pela revista do Máximos ali são super talentosos. Senão, eu nem teria corrido atrás, né? Que eu sou, apesar de ser um editor amador também, né? Eu não sou só quadrinista, eu sou um editor amador. Eu sou chato com relação a isso. Eu acho que por isso que eu não me publico, né? Que eu não vou publicar qualquer coisa aqui. Tem que ter alguma coisa de qualidade. E isso daqui é do Peter Valle, que é um cara que é muito bom, né? Mora em Ananindeua, já desenhou X-Men, já desenhou Superman, já desenhou Mulher Hulk. E o cara é muito talentoso. Eu acho que é um dos melhores desenhos daqui do Pará, sem sombra de dúvidas. Inclusive tem uma safra de uma rapaziada aí que entrou no mercado, né? Entrou no mainstream, né, das editoras e eles têm feito um trabalho bem interessante. Inclusive, cara, de certa forma, alguns nomes de peso aí, vamos pensar o próprio Bené e até o Guidaut, mas tem uma rapaziada que tá pensando aí esses novos mercados que realmente aqui em Belém começam a aparecer bastante. Então tem muito realmente, como tu comentou, tem muito desenhista aqui com muito talento que, penso eu, com esse cenário que agora tá mais propício, né, para você tá trabalhando de maneira mais universal, acaba construindo um mercado bem interessante para eles. Por isso que eu ainda acredito, cara, que o quadrinhos ele continua sendo uma forma de pensarmos as narrativas que ainda é insubstituível, sabe? Eu penso, inclusive, que os quadrinhos, e eu venho fazendo já uma pesquisa em cima disso, e a ideia de eu estar conversando, né, com todos esses nomes maravilhosos, roteiristas, desenhistas aqui, é justamente para a gente pensar o quanto realmente o quadrinhos, ele, como talvez a gente ache que não, ninguém mais lê quadrinhos, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas estão mais lendo quadrinhos, sim. Sabe? Tem muita estão mais gente lendo, sim. Que... Tu tá entendendo? Citado. Né? E mais ainda, eu acho que esse é um momento adequado, inclusive, para se pensar em produzir quadrinhos, por mais difícil que seja, né? Tu acabou de contar a tua história, tu acabou de contar aí a Via Crucis que está sendo trabalhar com o Máximos. O mais legal é que tu não desiste do projeto, isso é o mais legal. Não, cara, não tem como. Tem muito, cara, tem muitos fãs. Tem muitos fãs, como eu tô te dizendo. Eu fui pra casa desse meu amigo porque ele é tão apaixonado que ele disse, não, Dixon, eu não vou te emprestar. Se tu quiser, tu vem aqui pra ler, né? Cara, então, é muito bom ficar fazendo dessas coisas.
É, e assim, inclusive quando eu soube que tu ia fazer o encadernado, lá fui eu pro cartaz, só não consegui, né? Fiquei bem triste. Vai aqui a minha reclamação pro cartaz e não pra ti, né? Vai a minha reclamação, que eu cheguei, o site não funcionava, não chegou a gerar o boleto. Quando gerou, não tava mais, Égua. já tinha acabado o prazo. Eu falei, eu não acredito, cara. Mas enfim, eu acho que vai Meu ter uma lado outra bom, vez. vem pra cá e a gente vai fazer um lançamento. É. Olha só, tá vendo? Só E vamos precisar aí, de um cara, espaço, né? Só vamos precisar de olha um aí, né? espaço, sabe? Isso não vai Espaço. faltar. Isso não vai faltar, pode ter certeza. Né? A gente, enfim, né? O projeto Circuito Nerd teve que também encostar as portas por conta de tudo isso. Cara, mas ano que vem realmente eu espero ter oportunidade de fazer muitas rodadas com os quadrinistas paraenses, de estar conversando e de estar mostrando o trabalho da rapaziada. Porque eu acho que a gente tem, principalmente, que pensar a ideia do modelo de negócio, não exatamente na ideia específica, vamos dizer assim, do quadrinho, né? Mas do modelo de quadrinhos. Eu não sei qual é a tua opinião bem sobre isso, eu gostaria de ouvir, mas a ideia, por exemplo, de quadrinhos online, que já é uma realidade, eu vou ser muito sincero, eu não sou consumidor, não gosto, mas eu tenho amigos que estão trabalhando, produzem para revistas online e acabam criando um bom mercado, né? Acaba criando uma boa interseção nisso tudo. Então, é uma nova possibilidade. O que tu pensa disso, cara? Cara, eu sou um cara super tradicional com relação aos quadrinhos, né? Para mim, eu gosto muito de estar ali com a revista, lendo, cheirando o papel e tal. Mas, pô, nada contra o quadrinho online. Pô, a gente tem que ir, cara, por onde a gente tem a abertura, né? Pô, se tivesse toda essa facilidade que tem hoje em dia, no período que eu comecei, sei lá, até onde teríamos chegado naquela época também, né? E a gente estava ali na correria, tentando encontrar xerox barata para fazer um fanzine. Hoje em dia, qualquer um, cara, pode fazer o seu quadrinho e mostrar, né, para o mundo todo, se isso for possível. E assim também vai criando visibilidade para o seu produto, né? Pô, começa por aí, daqui a pouco pode muito bem mesmo publicar um quadrinho impresso, né? Faz uma tiragem do que já foi produzido ali. Pô, cara, eu acho que são caminhos que qualquer um pode seguir, né? Por mais que eu prefira o impresso. Mas tem algumas Tá. coisas que eu gosto de dar uma olhada, assim, de vez em quando, sabe? Agora, pra mim, nada substitui o papel. Olha, Alan, tem uma provocação aqui, eu acho que é do Volney Nazareno. Vamos Quem é ter essa uma pessoa versão... É o Volney, acho que é Volney mesmo? Quem é Nazareno. essa pessoa mesmo? Vamos ter uma versão online do Máximos? Olha aí a provocação. Cara, como eu falei, nada impede, né? Nada impede. A gente pode providenciar isso mais pra frente também. Alcançar novos públicos. A bem da verdade, como eu falei logo no início, o Máximos começou online, né? As primeiras Olha histórias só. dele foram um webcomic, pô. Depois que ele se tornou um gibi impresso. Cara, é bem interessante, é verdade. Tocou num lance que eu não tinha me tocado até agora. Ele realmente começou dentro de uma plataforma online, né? E depois tu acabou transformando ele num produto impresso. Isso é bem louco, cara. E Alan, olha só, quando a gente começa a falar desse cenário de heróis, né, desse cenário que naturalmente faz parte de uma mitologia na cabeça das pessoas, eu vejo uma coisa muito importante no Máximo, sabe? Vejo uma coisa bem legal mesmo. E aí eu já te falo como pesquisador e recentemente eu tenho trabalhado muito nesse cenário. A ideia é de que cada vez mais nós temos ali uma visualidade que ela acaba construindo
algumas, digamos assim, algumas narrativas que possibilitam outros cenários. E a gente acabou de comentar agora a ideia de estar trabalhando o cotidiano, urbano e tarará, né? Dentro desse que é bem mais legal do Maximus. Só que eu vejo no Maximus também, dentro desse teu, digamos assim, dessa tua teimosia, né? Essa tua teimosia de ainda trabalhar o conceito do herói, algumas ideias, como por exemplo, questões que antes eram especificamente, digamos assim, basilares, ou seja, herói é herói, e tem que fazer coisas de herói, e hoje a gente tem uma série de, vamos dizer assim, de novos comportamentos que refazem a figura do herói, né? Chegando a momentos como The Boys, Watchmen, até mesmo lá atrás, da ideia do Cavaleiro das Trevas. O Maximus, ele não chega muito nesse universo, mas eu vejo ele justamente um pouco até anárquico nesse sentido. Eu gosto muito dessa visão. Tu concorda com isso? Tu vê isso? Olha, quando eu me propus a fazer o Maximus também, eu queria, de certa forma, afastar do modo que a gente está vendo os heróis de hoje em dia, né? Tá certo que eu queria fazer essas coisas cotidianas, pautadas um pouquinho na realidade, mas não queria que fosse uma coisa assim tão, como vou dizer, tão arraigada, assim, tão... De certa forma eu queria também que lembrasse o herói antigo, né, dos anos de ouro, coisa assim. Tanto que eu sou um cara super chato para mudar o visual dele, né? Ocorreu... Peraí, deixa eu ver o que essa pessoa está escrevendo aqui. Era uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco, sim, sobre os problemas... justamente... Eu sempre fui muito chato com relação à mudança de visual dele, assim. Tem que aproximar ele mais desses heróis atuais e tal, cheio de... Não, cara, eu gosto dessa visão de herói clássico, né? Muito do visual do Máximos, acho que talvez, muito não, vamos dizer assim, as cores, assim. Eu peguei Shazam, que eu sou herói que eu sou fascinado, né? Sempre gostei. Boa, né? Boa. Aquele lance da transformação com uma palavra mágica que o Máximos tem, eu peguei de Shazam. Só que ele tem um medalhão também, né? Assim, que ajuda ele nisso tudo. E toda essa situação dele ia explicar numa história que deveria ter saído na número 4, se não me engano. Só que foi uma história que foi cercada de loucuras, né? A história estava toda pronta, ia contar a origem dele, né? Uma parte da origem dele. Estava toda pronta, aí passou para a mão de não sei quantos artes finalistas e as páginas sumiram. Até hoje eu não sei o que aconteceram com essas páginas. É uma história que eu vou refazer, né? Eu estava olhando o roteiro hoje, há alguns dias, né? Aí eu preciso refazer aquilo ali e completar, porque ela não estava completa também. Era uma parte da origem do herói. E aí, o que eu queria chegar era muito que o Volney, inclusive, já se adiantou aqui, né? A questão do preconceito, sabe? Eu te fiz essa pergunta porque eu queria realmente... Porque existe muito preconceito com relação à questão do herói brasileiro. E, inclusive, houve uma certa crítica que fizeram principalmente já até comentou um pouquinho, né, das questões exuberantes do Máximo, né? Quando, na verdade, hoje o herói caminha, né, para um outro, digamos assim, para uma outra estética, mas tu permaneceu digamos assim, numa visibilidade, tu permaneceu no pensamento e acabou levando ali algumas patadas. O que tu pensa disso? Rapaz, até hoje eu ainda escuto o pessoal dizer que herói não dá certo. Sabe? Aí eu olho assim. Herói não dá certo no Brasil. Tá, beleza. Não, é porque herói é coisa de americano. Oi?
Oh, isso que eu queria ouvir tu falar. Os heróis gregos mandam lembranças, né? Porra, velho, fala sério. Vamos pra casa do cacete, rapaz. Né? A gente trabalha o que a gente quer, do modo que a gente quer. Se a gente achar que dá pra fazer um bom trabalho com herói aqui no Brasil, a gente vai fazer, né? E não vai abrir mão disso. Tá certo que eu tenho outros projetos, né? Outras situações que eu quero trabalhar, e não tem nada de herói envolvido, mas, porra, velho, isso daqui é o que eu gosto de fazer. Exato, cara. Inclusive, muito eu te chamei hoje aqui por conta disso, né? A questão do herói, que inclusive também, quando às vezes até quando eu estou conversando com algum fã mais empolgado, né, que acha que a coisa do herói hoje tem que ser, né, aquela coisa empolgado com The Boys, empolgado com, né, com uma coisa mais assim, e que o herói, né, não existe mais o conceito do herói. Eu particularmente gosto muito da ideia do Marx, viu, Alan? Porque de certa forma tem uma mensagem bem interessante ali, que é justamente construir. E tu acabou de colocar isso muito bem aí. Cara, é o que eu quero fazer. Né? Eu quero fazer, eu gosto disso, gosto daquilo. E eu acho que isso tem uma construção que mobiliza a leitura, a narrativa, o conteúdo. E é muito legal te ouvir falar isso, cara. O papo hoje, na verdade, era para chegar exatamente nesse ponto, né? Na ideia de que se faz uma crítica ainda meio justificada da coisa, e ainda está pensando se fazer quadrinhos de heróis, né? Porra, ainda tem gente fazendo isso, Dixon. Porra, cara. Né? O Volney comenta falando... aqui. Isso aí. Cara, como eu ouço isso? Por que ele não é verde e amarelo? É um herói brasileiro, tem que ser verde e amarelo. Tá. Senta lá, parceiro. Mas não é assim, cara. Tantas cores, no Brasil, tantas cores, o cara quer que seja só verde e amarelo. Quer que tenha um herói, um nome mais tupiniquim. Eu digo, não, porra, calma lá, rapaz. A gente vai. Eu acho esse pessoal muito pé no saco. Desculpa dizer, mas pé no saco. Pois talvez o cenário, inclusive, para a produção de heróis, ele até, minha opinião, acho que pelo que tu acabou de falar, eu acho que tu concorda um pouco. A produção de heróis, ele ganha, na verdade, uma maturidade agora, né? Ele ganha uma maturidade, entendeu? A ponto de nós, inclusive, podermos pensar algumas características que, naturalmente, estão entranhadas na ideia do herói e que ainda é válido trabalhar, sabe? Ainda é válido pensar nessas coisas. Né? Principalmente porque, de certa forma, eu não consegui participar de todas as mesas lá da Jornada Internacional de Quadrinhos, mas eu assisti uma partezinha lá que ele estava dizendo que, efetivamente, quando a gente fala de mercado de heróis, a galera não quer mais nem falar nisso. Não, vamos falar de quadrinhos, de outras coisas. Heróis, não. Não se fala mais de herói aqui. Peraí, cara. Como assim, porra? Cara, quadrinhos de heróis é o primeiro momento... Tem muito preconceito ainda, cara. Aqui no Brasil, o pessoal tem muito preconceito. É um momento que as crianças, principalmente, todo mundo entra em contato com quadrinhos. É o primeiro momento que é quadrinhos de herói, cara. O pessoal que tem preconceito com herói, tem preconceito com herói nacional, mas lê tudo com o teu herói que vem de fora. Tá? Mas se for falar de herói nacional, não. Não, aqui não. Porra, velho. E é muito nessa vibe, cara, que eu recentemente tenho não só feito pesquisas dentro desse cenário, mas escrito algumas coisas também, né? Participado das jornadas internacionais lá com o pessoal da USP. E você vê realmente um grupo que ainda faz esse tipo de pensamento, e é chato conversar com esse tipo de gente. Mas justamente tem uma outra rapaziada que justamente não só percebe o quanto, por exemplo, a produção de quadrinhos no Pará é importante, e eu lembro que a última que eu defendi,
eu acho que foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado, que foi justamente falar da obra do Guidaut. É bem interessante como eles veem ainda com os olhos do exotismo, sabe? Às vezes não passa disso, e isso me chateia também, sabe? Do tempo todo tá olhando pra gente dessa forma. Cara, mas ao mesmo tempo talvez gente boa por aqui. O Pará é um celeiro de ótimos artistas. Não é que eu tô o que te dizendo? Acontece é que, eu não digo, não posso nem falar infelizmente, né? Os caras estão tudo indo pro mercado americano, né? Pô, estão buscando, né, a parte deles, né? Mas, claro. Caramba, seria tão bom se investissem também um pouquinho do tempo deles para produzir algo aqui, né? Mostrar o trabalho. Porra, cara. Olha aí, o trabalho do Guidaut é fantástico, cara. Eu tenho aqui, né? Porra, tá fora de alcance, tá pra ali, tá fora de alcance, né? Mas eu tenho aqui, pô, eu acho muito legal. Ele tá na lista, se eu conseguir falar com ele, ele tá na minha lista, mas enfim. Agora, de certa forma, Alan, o Maximus, ele na verdade, ele acaba impulsionando de maneira extremamente positiva, e como disse lá o Lobo, né, o Yangoverso, é um momento que eu acho que a gente tem que apoiar, sim, tem que dar esse valor. Por isso eu queria, e é rápido, né, eu tô olhando aqui, daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente vai desconectar a gente. Semana passada, no outro encontro, eu não prestei atenção nisso e acabei perdendo o tempo. Por isso, dessa vez eu queria. Não dá nem pra salvar justamente, isso aí, mesmo que. Não, vai ficar salvo, vai ficar salvo. E antes que o Instagram desconecte, eu queria muito que tu falasse, aproveitando a galera que veio prestigiar a gente aqui, muito assim, a força que eu acho que tem o Quadrinhos e como que hoje tu pode, acho que junto com todos nós que estamos aqui, né, observando esse cenário aqui, se alguém quisesse começar a pensar a produzir quadrinhos agora, pelo menos começar a construir seus próprios modelos de herói, o que tu indica, cara? Quais são rapidamente esses primeiros passos? Cara, vai lá e faz. Eu te indico pegar e sentar numa prancheta, né? Sentar numa mesa de desenho, se não tiver mesa de desenho, uma mesa mesmo, e começar a construir, né? O que é o herói, começar a criar o seu próprio herói. Só que eu fico até meio assim de ficar falando só de herói. Como eu falei, eu tenho outros projetos. Então, vamos falar de quadrinhos em si. Pô, quer fazer quadrinho? Vai lá e faz. Né? Não fica, é difícil isso, é difícil aquilo. Hoje em dia, quem quer aprende. Quem quer vai lá e faz. Tem tanta coisa aí na internet, cara. Tantos tutoriais no YouTube, tantas aulas online. Não tinha nada disso no meu tempo, cacete, eu tô ficando velho, né? Já tô vovô, tá? Já tô vovô. Aí, cara, não tinha nada disso na minha época, né? Piorei. No meu tempo, tá melhor. Então, pô, a galera tem tanta facilidade hoje, cara, tantas ferramentas boas, então é só começar a fazer, é só não ficar parado. E mais do que não ficar parado, né? Olhar o seu entorno, né? Exatamente como tu fizeste. Sim. Como que eu acho que não precisa olhar para fazer uma história lá em Nova York, sabe? Uma história. Exato. Sabe? Dá pra fazer uma história aqui no Guamá, criar cara. Um personagem com nome americano. Pessoal, teve uns que encrencaram dizendo que Máximos era americano. Eu vi essa história. Tá bom, beleza. O Latim mandou lembranças. Porra, velho. Eu lembro que uma vez tu comentou isso comigo, eu achei isso o máximo, cara. Eu achei isso o máximo. Eu até comentei também em sala de aula sobre isso, né? Tava falando um pouco de quadrinhos. E a gente estava comentando sobre um pouco dessa ideia, né, de criar nomes americanizados, né? E aí eu lembrei desse teu exemplo. Eu detesto isso. E, bom, gente, daqui a pouco
vai acabar fechando aqui. Eu queria aproveitar para agradecer, cara, a tua generosidade, a tua amizade, cara, de ter aceito de imediato o meu convite. Fico muito feliz, apesar de a gente estar nessa distância, mas toda vez que eu fiz um convite para ti, tanto lá na Estácio, enfim, né, participando lá dos nossos eventos, e, cara, tu fosse um cara muito solícito, cara, eu te admiro pra caramba. Muito obrigado. Acho teu trabalho de uma maturidade, assim, maravilhosa. E eu quero que saiba aqui, aproveitando, né? Eu já era teu fã lá atrás, eu fui um seguidor do Ponto de Fuga. Muito do que vocês fizeram lá atrás me influenciou, né? Como te disse, o Jean é um amigo até hoje, a gente passou tempo. Eu tentei escrever minhas histórias, mas enfim, né? Não rolou. Não rolou, assim, né? Mas eu quero dizer que eu adorava o trabalho de vocês. Eu fui um dos que foi lá ler, entendeu? Emprestar quadrinhos para ler, entendeu? Eu achava aquilo incrível, sabe? Achava aquilo incrível. Então foi um momento que criou também. Eu já lia bastante. O meu pai lia quadrinhos, eu herdei isso dele. Mas quando eu vi que em Belém tinha uma galera fazendo isso, cara, eu disse, porra, bicho, não sou o único idiota, né? Tem outros idiotas como eu aqui. Então vamos ser todos idiotas, né? Ler quadrinhos. E hoje praticamente realizo um sonho também, né? Eu pesquiso quadrinhos, né? Eu estudo quadrinhos. Eu vou participar de eventos de quadrinhos, sabe? Eu levo aqui, tento pelo menos levar, né? A produção paraense, reunir a rapaziada, e que eu acho que é muito que eu quero hoje no Circuito Nerd, né? Tentar englobar e conversar e bater papo com todo mundo que der para que a gente possa, o máximo possível, conversar e divulgar esse trabalho dessa rapaziada maravilhosa que está aí, meninos e meninas. Tem uma garota, tem uma molecada, tem umas meninas, rapaz, tem umas meninas, duas alunas minhas do curso de design. Cara, putz, cara, no momento certo vou chamar tem muita elas. gente boa aparecendo aí, cara, também, que, pô, eu gosto dessa garotada, né, que tá envolvida ali com como é, Açaí Pesado, tem muita gente. Açaí Pesado, né? Uma delas é minha aluna. Sim. Foi minha aluna lá na Estácio e, cara, quando eu vi o trabalho dessas meninas, eu disse, porra, bicho, é isso, cara, sabe? Alan, muito obrigado, meu amigo. Comigo, cara, porque eu abandonei ele no Açaí Pesado, deixei ele no meio da galera. Como eu te falei, eu sou um cara chato, eu ia ser um editor muito chato, então... Olha aí, né? Cara, cara. Deixei tudo na mão dele. Cara, agradeço muito o teu convite, né? E estamos aí, né? Isso, gente, procurem o Alan, entendeu? Sigam o Alan nas redes. Daqui a pouco vai ter mais impressão do Maximus. Gente, bora comprar, bora, porque, cara, vale a pena, gente. Eu, infelizmente, perdi ali a oportunidade de comprar meu encadernado, mas o Alan tá dizendo que vai ter de novo. E eu vou estar na expectativa de novo, vou ter o meu, cara, porque senão, porra... Não odeio, não odeio. Né? Meu amigo, grande abraço, muito obrigado. Galera que veio hoje aqui participar. Saudações máximas, legal. Né? Saudações do Yangoverso, cara, adorei esse termo, bicho. Né? Gente, muito obrigado a todos que participaram aqui, valeuzão. A gente se encontra em outra live aqui do Circuito Nerd. Valeu, gente. Abraço a todos. Abraço. Tchau, Alan. Valeu, cara. Até tchau, mais, gente. Tá rolando, tá rolando. Tá rolando, vai. Enquanto eles não desconectarem a gente, olha aí. Aí ele me coloca o reloginho aqui, né? Cara, pô, isso é chato pra caramba.